Olá pessoas, muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Victor de Jesus e sejam todos bem-vindos ao Nebencast. E estamos aqui para mais um episódio, esse é um episódio de tema livre e a gente vai falar sobre um assunto muito importante que envolve muitas pessoas. Acho que todo mundo aqui que viveu este momento, né, vai se identificar com muita coisa que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre a pandemia da Covid-19. Então vamos falar sobre isso, é um assunto bem interessante. A gente vai reviver alguns momentos, vamos se lembrar de algumas coisas. E é isso aí. Vamos falar mais um recadinho, né? Tem recadinhos de hoje. Eu estava pesquisando aqui, né? O que é que tem para hoje, né? Hoje, né? Hoje dia 2 de agosto, afinal, entramos em agosto, né? O mês de paz e tudo mais, e eu vi aqui, né? O que é que tem dia 2 de agosto? Será que tem alguma coisa, alguma comemoração? E aí eu descobri, eu não sabia disso, dia 2 de agosto é o Dia Internacional em memória às vítimas do Holocausto Cigano, ou seja, foi o povo cigano que foram vítimas, né, do Holocausto, que novamente, né, o Holocausto feito pelos nazistas e tudo mais, que foi levado para os campos de concentração, enfim. E aqui é um dia para lembrar do genocídio cigano durante a Segunda Guerra Mundial, com foco no massacre de 2.897 ciganos em Auschwitz-Birkenau. É um nome polonês, então, mas é um centro bem conhecido, que aconteceu em 1944. Foi bem quase perto do final da guerra que aconteceu esse holocausto. Então, memória ao cigano está aqui. A gente deve... É muito importante, a gente não pode esquecer essas datas, a gente não pode esquecer essas coisas, esses massacres que aconteceram, sabe? Você não pode simplesmente pensar, ah, não, aconteceu, deixa pra lá. Assim como a pandemia, a gente não pode simplesmente esquecer que aconteceu uma coisa com a gente. É sobrevivente, você viveu, se você passou por esses anos, em 2020 até 2023, você passou por isso. Você é um sobrevivente de uma pandemia. Você sobreviveu a uma pandemia. Eu tenho noção disso, do quão importante é esse momento pelo qual a humanidade passou. Não é só você, mas toda a humanidade, o planeta Terra inteiro passou por isso. Então, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre reflexões, vamos refletir um pouquinho sobre isso, e é isso aí, né? A gente está no começo, né, dos estudos do Espiritismo, né? A gente está falando na história do Espiritismo, a gente está na segunda parte, né? Espero que você tenha gostado da aula passada. A gente falou sobre cultura e eurocentrismo, então eu espero que vocês tenham gostado, e a gente vai seguir isso. No final eu falo. Vamos rodar a vinheta e a gente já começa a falar sobre a pandemia. Vamos falar sobre a pandemia, sobre a Covid-19 ou SARS-CoV-2. Eu queria falar sobre isso porque a gente não pode, novamente, rememorar, reviver, se lembrar. Você não pode simplesmente deixar passar isso em branco, né? Simplesmente esquecer que isso aconteceu. Eu não acho que isso é uma boa ideia. A gente precisa ter isso muito firme na nossa mente, porque muita coisa aconteceu, sim, muitos traumas aconteceram, mas a gente precisa superar isso, a gente precisa trazer isso aqui, ó,
e se fortalecer com isso, com essa experiência. É porque tanta coisa aconteceu, alguma coisa de bom a gente precisa tirar disso, né? Então, eu vou explicar aqui, dar um contexto histórico, certo? Que eu acho que isso também, eu estou fazendo isso também para fazer como, deixar aqui, né, registrado, pelo menos registrado nesse canal. Tem um registro, tem bastante registro da pandemia, ainda bem que tem bastante registro, porque é importante a gente revisitar esses registros. E futuramente a gente volta a falar sobre isso, né? Porque eu acho que é um tema muito legal para a gente conversar com outras pessoas, porque outras pessoas tiveram outras vivências, passaram por isso, qual foi a experiência dela, né? O que ficou para cada uma dessas pessoas desse momento, né? Da pandemia. Mas vamos ao contexto histórico primeiro, né? Do que aconteceu. E, na verdade, eu defini o que é a pandemia, né? O que são essas nomenclaturas bem científicas, vamos dizer assim. Mas não é nada muito complicado. Eu fiz uma pesquisa aqui, cadê você, meu Deus? Aqui. Para entender, né, pandemia está relacionado à doença, em primeiro lugar, né? Algum tipo de doença, alguma enfermidade que é causada por algum agente. Pode ser um vírus, uma bactéria, pode ser uma enfermidade. E a gente começa por nível, essas nomenclaturas que eu vou falar aqui, né, elas são ditas por escalas, certo? A diferença entre elas é a escala dessa enfermidade. Então a gente começa com surto. O que é um surto, né? O surto é um aumento repentino de casos de uma doença em uma área restrita, certo? Essa área restrita pode ser um bairro, pode ser menor, pode ser uma escola, um hospital. Então a gente tem um surto, é uma doença que se espalhou naquele local restrito, isoladamente naquele local. Aí dá um pequeno exemplo aqui, né, de o surto de catapora em uma creche, por exemplo. Por exemplo, né, as crianças daquela creche pegaram catapora. Então a gente tem ali um surto. E aí a gente vai para a escala maior, que é epidemia. Epidemia é quando esses surtos eles se espalham por várias regiões, cidades ou estados, ou seja, com um número de casos acima do esperado. Então a gente pode ter o surto ali num pequeno local, pequeno agrupamento de pessoas, mas quando esse surto ele começa a acontecer, não só aqui, ali, em vários locais, numa cidade toda, em várias cidades, em vários estados, mas ainda em uma única nação, um único país, a gente tem uma epidemia. Uma epidemia é uma doença, um surto, uma coisa que aconteceu no país todo. Ou então, não exatamente, não completamente, não é 100% de todas as pessoas ficam ali, mas sim em todo o país, tem vários estados daquele país que foram afetados por aquela doença, ou aquela enfermidade. E quando essa enfermidade ela começa a sair do país, quando ela começa a atingir outros países, se espalhar mais ainda, e a chegar a nível global, ou seja, se espalhar por todos os continentes, aí sim a gente vai ter a pandemia. Pandemia, né, uma pandemia é uma epidemia que se espalha por vários países e continentes, afetando grande parte da população mundial. O grande exemplo, todo mundo conhece, é a Covid-19, né, que foi declarada pela OMS, né, como uma pandemia. Já entra nesse histórico. E a gente tem outra nomenclatura que é endemia. Endemia é uma doença que ocorre com frequência em uma região específica de forma constante e previsível, ou seja, é possível prever
quando que esse tipo de doença pode acontecer, inclusive o local onde acontece. E aí ele dá um exemplo aqui de febre amarela, que pode ser uma endemia que acontece no norte do Brasil. A gente tem a gripe também, né? A gripe é uma endemia. Tem muita gente que precisa se vacinar. Eu não sei se essa vacina acontece todo ano, mas periodicamente, né? Principalmente as pessoas idosas precisam se vacinar contra a gripe periodicamente. Aí eu só não sei, não estou lembrado se é todo ano. Mas tem um certo período de anos que sempre tem vacina aqui, tem que vacinar os idosos, a pessoa idosa, pessoa a partir de certa idade é importante vacinar e tudo mais. Para, né, se prevenir, né, da gripe. E então a gente tem essa nomenclatura. Então o que? Surto, né, que é uma pequena localidade, é uma epidemia que surto se espalhou por uma cidade, por várias cidades, estados, mas contido em um país. E uma pandemia é quando isso que estava contido no país começa a se espalhar por vários países, chegar nos outros continentes. Aí a gente tem uma pandemia. E a endemia, né, é uma doença que acontece periodicamente em determinado local. Dito isso, né, a gente já pode entender aqui que o que aconteceu, né, Covid-19, para quem não sabe, o nome 19, né, o número 19 aqui, é porque esse vírus, ele foi descoberto, foi encontrado, né, a sua evidência em dezembro de 2019. Não foi em 2020, foi em 2019, no final do ano de 2019, ou seja, em dezembro de 2019, em Wuhan, na China. Wuhan, na China, foi então os cientistas, os médicos, descobriram teve um surto de um vírus desconhecido até então, naquela época, e eles foram investigar, eles encontraram que esse vírus desconhecido era uma variante de um vírus que eles já estavam estudando. E isso foi muito importante no futuro. Que era um vírus do tipo coronavírus, que era um tipo de coronavírus, era uma variante, né, que tem um nomezinho, é SARS-CoV, aí é SARS não sei o que, SARS alguma coisa, e no final tem assim, o SARS-CoV, aí tem o SARS-CoV-1 e a variante é a SARS-CoV-2, que é justamente que eles nomearam esse vírus como coronavírus, ou melhor, como Covid-19, né? O Covid vem do SARS-CoV. Aí o Covid-19, justamente porque é de 2019, foi descoberta, a sua evidência foi evidenciado em 2019. Mas lá em 2019 era um surto. Só que aí o vírus, ele se espalhava muito rápido, ou seja, o seu contágio era muito alto. Qualquer pessoa que estivesse em contato com alguma coisa, respirasse, ou pegasse, ou levasse, né, se apertar a mão de uma pessoa que está com o vírus, aí se você mexer no nariz, coçar o olho, espirrar, fazer alguma coisa assim, ou seja, isso já está levando o vírus para dentro de você. E isso, né, é altamente contagioso. E acabou se espalhando. Aí estava contido em certa região, mas aí de repente isso, né, ou seja, virou uma pequena epidemia, vamos dizer assim, porque a China é muito grande, mas estava ali contido na região sul da China e depois começou a se espalhar para outros países, e principalmente o país que é mais importante aqui foi espalhar na Itália, na Europa. E né, houve lá na Itália o senhor presidente da Itália, né, na época, ele não seguiu, né, os protocolos anunciados pela OMS e acabou deixando a Itália aberta e tudo mais, já funcionando normalmente,
e de repente houve um surto muito grande na Itália do coronavírus. E o negócio na Itália foi muito intenso, foi muito intenso. Mas, no final das contas, a OMS, né, a OMS já estava de olho no coronavírus, né, da China, porque os médicos, né, os cientistas da China já tinham anunciado para a OMS, né, ficar de olho nisso, já tinham anunciado, dito, ó, a gente tem um vírus novo aqui, estranho, esquisito, a gente está estudando, pesquisando, aí a gente foi anunciando, conversando com a OMS, até que eles já deram um alerta internacional para todo mundo ficar de olho nesse negócio. E depois depois que o vírus começou a se espalhar muito rápido, então em 11 de março de 2020 é anunciado, né, decretado pandemia. A OMS decreta a pandemia da Covid-19. E isso porque, né, já tem espalhado, chegou em todo o mundo, em todos os lugares, inclusive aqui no Brasil. O negócio, na verdade, acho que demorou um pouquinho para chegar no Brasil, mas chegou no Brasil. De qualquer forma, em 2020, mesmo em 2020 já tinha chegado no Brasil. Mas como chegou no Brasil? Literalmente das pessoas que estavam saindo da Itália para o Brasil. O primeiro caso do Covid-19 registrado aqui no Brasil foi de uma pessoa que veio da Itália. A Itália estava tendo surto, o pessoal já estava, já tinha formado, né, uma epidemia na Itália, e aí uma pessoa veio, muitas pessoas, né, saíram da Itália, vieram para o Brasil, provavelmente eram brasileiros que estavam na Itália e que vieram para o Brasil, provavelmente, eu não tenho essa informação. Eu não sei se é um italiano que veio para o Brasil ou se é um brasileiro que estava na Itália e veio para o Brasil, tá? De qualquer forma, ele estava na Itália, veio para o Brasil e aí foi registrado o primeiro paciente com Covid-19. Eu só não me lembro o dia, mas eu acho que foi em março ainda. E depois, né, aí foi o Instituto Butantan, a Secretaria de Saúde, apesar dos pesares, né, da época, começou a correr, registrar todo mundo, vamos fazer testes e tudo mais. Qualquer vítima de suspeita, qualquer paciente que tinha alguma suspeita de corona, aí já partia logo para fazer a quarentena, fazer exames e tudo mais. E aí, com o tempo, foram aparecendo e aumentando os números de pacientes com Covid-19 aqui no Brasil. Foi aumentando, até ser inviável, foi decretado quarentena aqui no Brasil. E é aquele negócio, né? Vocês se lembram da quarentena? Foi negócio de todo mundo ter que usar máscara. Eu nunca tinha passado tanto tempo na minha vida usando máscara, né? Nem quando eu estava fazendo o meu tratamento eu tive que usar tanta máscara assim, mas na Covid-19 eu tive que usar muita máscara, todo mundo, né? E máscaras específicas, né? O PFF2, máscara isso, aquilo, outro, enfim. Aquela máscara de proteção do rosto todo também. E o que mais? Distanciamento, a gente teve que se manter distância, tem que ter 1,20 m, 1,5 m de distância das pessoas, para não podia fazer nenhum tipo de aglomeração. Nossa, foi tanta coisa, foi um caos no sentido de parar tudo, foi de uma hora para outra, tudo parou. Eu me lembro de um caso, Claudinho, não sei se vocês conhecem, para quem conhece, ele falou uma vez que foi na cidade e a cidade estava deserta, não tinha ninguém, quase ninguém na rua. Assim, um cenário quase apocalíptico, assim, não tem ninguém na rua. Em Recife ainda mais, Recife é cheio de carro, é um caos de carro aqui em Recife. E tá daquele jeito, vazio, de dia ainda mais. E, enfim, foi aquele negócio, tudo para. Só ficaram
só podia funcionar presencialmente as, os serviços essenciais, né? Aí, ou seja, a gente vai ter muitos entregadores, aí vai ter farmácia funcionando, vai ter hospital funcionando e algumas lojas, pessoas que estavam trabalhando, vai ter, enfim, serviços essenciais que estavam funcionando e pessoas, ou seja, as pessoas que estavam trabalhando nesses serviços essenciais eram pessoas que eram chamadas, né, a linha de frente, uma das linhas de frente, né, todo mundo que estava trabalhando estava na linha de frente, certo? Quem estava na linha de frente mesmo, na primeira fileira, eram os enfermeiros, os médicos que estavam nos hospitais recebendo as pessoas que estavam com coronavírus, ou seja, correndo um risco imenso de contrair o vírus e acontecer muita coisa, né? E também vai ter as outras pessoas trabalhando nos seus serviços essenciais. E a gente vai ter uma grande parada, né? Escola parou, muitos trabalhos pararam e a gente vai se encher de reuniões online. Vocês se lembram de reunião online? Tem que fazer quase todo dia, era reunião de trabalho, era reunião da faculdade, reunião da escola, reunião do centro, reunião da igreja, reunião de não sei o que, reunião, era tanta reunião online. Eu nunca tinha visto tanto na minha vida, porque eu antes da pandemia, né, a gente já se reunia online com os meus amigos no computador e tal, a gente conversava, tirava onda e tal, mas na pandemia, nossa senhora, foi muito assim, e as tecnologias responsáveis por fazer isso, né, estavam bem no início, mas depois que teve uma demanda tão grande, né, de pessoas precisando usar essas ferramentas para fazer reuniões online, assim, o desenvolvimento foi muito rápido, foi uma escala exponencial para que todo mundo tivesse acesso a isso. Né? Só perceber a evolução que teve no Google, né? O Google, eles usavam um Hangout, alguma coisa assim, que eles era um serviço de chamada online à distância e tal, era tipo vídeo online, tudo isso, só que era diferente. Aí o Google teve que se aperfeiçoar aquilo ali e virou o Meet, né, que todo mundo deve conhecer, né? Vou entrar lá no Meet, vou mandar um link do Meet. Então o Google se desenvolveu muito nesse processo. E também tem o Classroom, né, a sala de classe, a sala da classe no Google, né? Quem fez escola, faculdade deve saber muito disso. E o que teve de muitas escolas tendo que adotar a medida de fazer o EAD, né? Tudo que é escola. E a gente vai perceber nisso, uma das coisas assim, que foi mais escancaradas na pandemia é a diferença, né? A diferença de classe e de acesso, como é que chama? A desigualdade social muito grande, porque muitas pessoas, muitos alunos, estou falando alunos de escola primária e tudo mais, que eles não puderam fazer, não tinham muita condição de fazer, mesmo com o governo dando acesso à internet, um tablet, um celular, alguma coisa assim para estudar. Era uma condição muito precária para quem estudava na escola pública, para quem não tinha acesso a essas ferramentas. Assim, foi muito triste. Assim, a percepção de diferença da desigualdade social foi muito perceptível na pandemia. E a gente vai ter, né, trabalho remoto, home office, muito home office. E cadê aqui? E vocês se lembram de que tinha que fazer teste? É teste para lá, teste para cá. Eu tive que, como eu moro aqui, tive que fazer testes aqui. Não é aqui perto de casa não, eu tive que andar um pedação para chegar lá no posto para poder fazer aquele teste. Nossa senhora, né? Vocês se lembram, né, do negocinho,
um cabelinho aqui na ponta, aí a pessoa chegava lá e botava no nariz, mexia assim, girava, aí dava uma dorzinha que, nossa senhora, era uma agonia, aí tirava, aí botava lá. Aí enfim, eu tive que passar o quê? Umas 3 horas, 3, 4 horas esperando. Muitas horas esperando para poder fazer, botar lá o negócio no nariz e mais horas ainda para esperar o resultado do teste, né? Mas, mas foi lá, vamos lá, vai ser um dia inteiro, isso aí tem que reservar esse dia para fazer o teste, né? Eu ia de manhã bem cedinho, ficava lá na fila, mesmo chegando cedo, era uma fila enorme e, nossa senhora, eu me lembro. Eu acho que eu fui de manhã, bem cedo, sei lá, 6 horas, ou era 5 horas. Realmente, foi muito cedo que eu fui e saí de lá, já era perto do almoço, já era 1 hora da tarde, já era 1 hora da tarde, mais ou menos isso. Nesse jeito. Isso é porque eu saí cedo, porque se eu tivesse chegado lá um pouquinho mais tarde, eu ia sair de lá de 4 horas da tarde, com certeza. Isso já aconteceu, tá? Eu saí de uma vez de lá. Eu acho que eu fiz esse teste 2 ou 3 vezes, não tô lembrado. Mas eu fiz esse teste para confirmar e eu tive Covid. Mas a minha Covid, ela foi como é branda, vamos dizer assim, os efeitos que eu tive, que eu senti da Covid não foram muito efetivos, não foram muito graves, pronto, não foram muito graves em mim. E eu me lembro que a Betinha também teve, eu não sei quem ainda teve, mas assim, algumas pessoas da minha família, né, que a gente teve, ou não, enfim. Foi um grande processo. Todo mundo aqui veio, deve se lembrar, você vê das coisas que passaram, do tempo que teve que passar, ficar em casa, todo santo dia, não pôde sair, não pode fazer nada, o tempo todo. E acompanhando, né, tudo pela internet e pela televisão. Teve gente que teve problema de saúde mental por causa disso, porque ficava acompanhando e a cada dia, cada hora era uma notícia ruim. A pandemia estava se espalhando, era gente que estava morrendo. E aí o Google, não sei se vocês se lembram, o Google começou a mostrar os dados, né, para as pessoas acompanharem, né, o progresso do vírus aqui no Brasil, principalmente no mundo todo, na verdade. E eram dados que eram coletados, botados lá e o pessoal ia acompanhando. E eu acompanhei o negócio do Google toda vez. Na pandemia, quando você estava na pandemia, chegava lá no Google, botava lá Covid-19, Enter. Pronto, aí já aparecia uma das primeiras coisas que aparecia em cima, né? Assim, tinha a pesquisa normal do Google, mas antes de chegar na lista de pesquisa, em cima tinha um painel do Google que mostrava os dados da Covid, como é que estava o progresso. E aí eu acompanhei esse negócio e assim, era alarmante acompanhar o número de mortes todo dia. E assim, é mais alarmante ainda quando os números de mortes estavam aumentando. Teve dia que chegava a 1.000 mortes por dia. Nossa, negócio era pra dar dor de cabeça mesmo, né? Putz, grila. E até que finalmente a gente vai ter uma notícia muito boa, que é quando a vacina é oficialmente anunciada. E assim, foi uma notícia tão boa, porque a vacina, ela foi desenvolvida, a vacina do Covid-19 foi desenvolvida com tempo recorde. No mesmo ano que aconteceu, né, a pandemia, eles conseguiram desenvolver a vacina. Eles todo mundo, porque era uma pandemia, era um negócio global, é uma doença que estava afetando todo o mundo. Portanto, os médicos e os cientistas de todo mundo estavam trabalhando juntos para desenvolver uma vacina. E eu me lembro bem que uma das primeiras pessoas a conseguirem a desvendar o código genético da Covid-19 foi uma brasileira aqui no Brasil. Eu não sei se foi do Instituto Butantan, alguma coisa assim, mas eu me lembro que foi uma brasileira que ela
já mandou lá, aqui tá aqui o artigo da sequência genética do Covid-19 e tal, tudo isso auxiliou muito no processo para desenvolver a vacina. E outra coisa que ajudou muito a desenvolver a vacina foi que o coronavírus, ele já era um vírus que era estudado antes, porque o Covid-19, na verdade, ele é uma variação de um vírus, de um outro vírus que já era estudado, ou seja, era um tipo coronavírus. E eles conseguiram, graças a isso, graças a os estudos anteriores, graças ao esforço de todo o mundo envolvido nesse processo, eles conseguiram desenvolver rapidamente uma vacina no mesmo ano. Eu não me lembro qual foi o mês, mas foi coisa de novembro, agosto, eu realmente não estou lembrado, mas foi no mesmo ano, não foi no final do ano, foi naquele período ali do segundo semestre, no meio do segundo semestre, e no final do ano, né, eles já estavam conseguindo distribuir vacina para as pessoas. E aí, né, a gente vai se lembrar, né, do fatídico caso aqui no Brasil, que a Pfizer era uma das empresas que estava desenvolvendo a vacina, que estava fabricando, né, a vacina em larga escala para poder vender para os outros países. E eles, né, mandaram vários e-mails aqui para o Brasil para poder fazerem o acordo, negociarem direitinho os lotes, quanto que eles querem, reservar, fazer a reserva e tudo mais para poder mandar a vacina para aqui para o Brasil, né? E aí, quantos e-mails foram lidos? Nenhum, né? Não abriram o e-mail da Pfizer, né? Pois é, coisas do governo, né, que aconteceram. Muita coisa aconteceu, por sinal, foi uma época de fake news, foi tanta fake news, é de remédio milagroso, é de remédio aquele, é de cloroquina para lá, cloroquina para cima, é do kit não sei o que, enfim, do feijãozinho mágico, foi tanta fake news espalhada, e é a vacina que tem o chip da China, é a vacina que causa autismo, os antivacinas que o pessoal... Olha, antes da pandemia, esse movimento de antivacina era um negócio, assim, bizarro. Mas depois que veio a pandemia, veio as vacinas começaram a ser produzidas, o negócio de pessoas dizendo, não vou tomar vacina porque é da China, vou tomar vacina porque não sei o que, não acredito, não vai melhorar, não vai ter... O que tem de gente negacionista, nossa senhora. Mas, né, e além, né, dos esquemas, né, de escândalo aqui, né, o pessoal, corrupção literalmente, né, querendo, não querendo comprar vacina de outro, né, da Pfizer, por exemplo, para poder comprar vacina de uma outra empresa superfaturada, para poder ganhar em cima disso. Enfim, é um grande escândalo. E aí, por causa disso, né, a gente vai ter em 2021, acho que é em 2021 que acontece, a tão aclamada, tão acompanhada CPI da Covid-19. Nossa Senhora, foi uma novela acompanhar esse negócio. E cada dia era uma bizarrice, cada dia era um negócio assim... muito doido, muita loucura que aconteceu. E também, né, teve aquele negócio da contaminação de rebanho, né, que estavam propondo, dizendo que, não precisamos de vacina, vamos deixar as pessoas se contaminarem, porque aí, naturalmente, o vírus, né, vai gerar como é que se chama? Uma imunidade de rebanho. E aí fizeram isso, né? Deixaram o vírus rolar, e aí qual foi o resultado disso? Você se lembra do resultado que aconteceu depois? Pois é, enquanto o vírus estava começando a diminuir, o caso de morte estavam começando a diminuir aqui no Brasil, por causa disso, por causa dessa medida de imunidade de rebanho,
a gente vai ter uma nova variação do coronavírus aqui no Brasil. Olha que genial, né, esse pessoal, né? E foi, se não foi em Manaus que fizeram esse absurdo. E por causa disso, eu acho que eu peguei uma das variações, não estou lembrado. E acabaram gerando uma variação aqui no Brasil. Para você ver o negócio como foi absurdo. E apesar dos pesares, né, a gente vai ter o Instituto Butantan, ele mesmo produzindo a vacina aqui no Brasil, através de um método que eu me lembro que eles usavam ovo de galinha para inserir o vírus, para o vírus se desenvolver dentro e eles conseguirem extrair o vírus do ovo e poder usar ele como de forma inativa, né? Enfim, eu sei que foi uma revolução que o Butantan, o Butantan é a música do... Que, por sinal, o funkeiro, né, que o MC alguma coisa, se juntou com o Butantan para poder fazer uma música de campanha para espalhar isso, né, para as pessoas, para conscientizar as pessoas de tomarem a vacina. Foi uma iniciativa muito legal. E a gente vai ter, né, o Réveillon e Carnaval, né, sendo liberado, como se, tá tudo certo, libera aí o Réveillon, ou então não libera o Réveillon, libera o Carnaval, e aí toda vez que acontecia esse tipo de coisa, a gente tem um pico de contágio, né, depois desses eventos, né, por quê? Né, aglomeração e tudo mais. A gente vai ter aqui, até que depois, mesmo com todo esse caos, toda essa coisa louca acontecendo no mundo e no Brasil principalmente, a gente vai ter, né, o desenvolvimento da vacina. Ele vai acompanhar, ele vai crescer, vai chegar aqui no Brasil. Ele chega, a vacina ela é desenvolvida e começa a ser distribuída no final do ano de 2020, mas em janeiro de 2021 a gente tem a primeira pessoa a ser vacinada aqui no Brasil. Mas demorou, tá demorando, não foi rápido não, foi um processo lento para até todo mundo começar a ser vacinado. E eu fui vacinado também, claro. E depois, eu acho que eu peguei foi a Pfizer, que eu recebi até a cartelinha, né? Lembra da cartelinha do que você foi vacinado? Eu tenho que receber 2 doses, depois eu tenho que receber uma terceira dose que valia por 2. Aí eu fui vacinado, tá? Eu me vacinei, eu não vacilei. E teve aqui também, a gente vai ter, né, com o tempo vai passando, e muita coisa fechou, né? O centro, o NEB, ele fechou, ele anunciou, quando teve o anúncio da pandemia, quando foi decretada a quarentena, o Bezerrinha fechou. Né, todas as atividades foram interrompidas. E aí teve algumas coisas que foram funcionando. Né? A gente vai ter Claudinho, que ele deu continuidade ao trabalho da entrega das feirinhas, porque tem muitas famílias que dependiam da gente, dependiam desse trabalho, e Claudinho continuou fazendo isso. As pessoas tinham pessoas que faziam a doação, continuaram doando, e o Claudinho continuou comprando, organizando todas as feirinhas e fazendo a entrega das feirinhas para essas famílias. Claro, né, seguindo todo o protocolo, né, de manter a distância, de ser rápido. O evento, geralmente eles fazem uma reuniãozinha de conversa com as pessoas e fazem a entrega. Mas nesse momento não, foi um momento que era para ser rápido. Né? Eu não me engano, não sei se ele fez um evangelho, era sempre um evangelho mais rápido, mas não era como está sendo hoje, nem como foi antes. Foi um processo mais rápido para as famílias receberem as devidas ajudas. E teve muita gente que eu me lembro que muita gente nova entrou no cadastro para receber as feirinhas, principalmente porque foi um momento muito complicado para muitas famílias. Porque muita gente teve que deixar de trabalhar, muita gente que tinha um negócio próprio, que trabalhava presencialmente, não tinha como trabalhar, portanto não tinha como ganhar dinheiro.
Então foi um momento muito difícil para muita gente. Mas isso a gente está falando aqui, 2020, né, começa a pandemia em si, e aí vai passar 2021, né, 2022, e finalmente em 2023 é que a OMS, né, vai anunciar o fim da pandemia em dia 5 de maio de 2023. Ou seja, no dia 5 de maio de 2025, a gente fez 2 anos de fim da pandemia. Fazem 2 anos que a pandemia acabou. Sabe? Só 2 anos. Então, assim, a gente passou por três longos anos, tá? 3 longos anos. Nossa Senhora, foi muito tempo. Muita gente que estudou, estava estudando nessa época, passou por muito perrengue. Eu passei perrengue, todo mundo passou por perrengue. Foi um negócio muito difícil, muito complicado. Mas, apesar disso, né, o fim, graças a Deus, né, graças aos cientistas, o trabalho, o esforço de todo mundo, a vacina conseguiu controlar o fluxo, né, a circulação do vírus, todo mundo ficou imune e muito provavelmente, mas ainda não acabou. A humanidade ainda não erradicou o coronavírus, certo? Ele ainda está por aí e ainda é possível que as pessoas peguem coronavírus. Inclusive um amigo meu recentemente pegou coronavírus. O que a gente tem hoje é uma condição de surto, né, e algum nível de epidemia, mas não em larga escala como foi, né, a pandemia. Mas sim, tem surtos, né? Teve um surto recentemente dessas doenças. E tem, claro, né, a gente está falando só de Covid, mas tem outras doenças que ainda estão por aí, que é importante a gente tomar devido cuidado. Ficou doente, bota máscara, vai sair, ficou doente, vai sair, bota máscara para prevenir, né, essas coisas. Foi uma das coisas que eu aprendi com a pandemia, usar máscara e como lavar as mãos. Eu não sabia como lavar as mãos nessa época. Enfim, todo esse é o contexto histórico. Nossa, deu até um tempinho. Eu achava que ia falar bem rapidinho. Então, muita coisa aconteceu, muita coisa que a gente teve que ver, que eu tive que ver, muita coisa que eu tive que aprender, reaprender. Foi muito curso que eu fiz. No meu caso, a minha experiência é que no começo, né, que todo mundo fica em casa, trancado e tudo mais, eu não senti, né, os efeitos, porque era uma pessoa que já era caseira por natureza. Eu não saía muito, então isso para mim não fez muita diferença ficar mais tempo em casa do que o normal. Mas isso foi no começo, né? Depois, com o tempo, muito tempo depois, eu fui sentindo um pouquinho os efeitos de passar tempo demais dentro de casa. Mas depois a gente, né, pôde se encontrar, a gente teve uma abertura, a gente vai se encontrar um pouquinho e tal, depois volta e tal, né, todo mundo voltar para casa, ficar à distância e tudo mais. E, enfim, esse foi um grande processo, né? O que você se lembra? O que você lembra das coisas que aconteceram na pandemia, né? O que você passou? Né? Eu passei, muita gente faleceu, né? A minha avó, Helena, por parte de pai, ela faleceu por causa da Covid-19, mas ela já estava muito debilitada, mas eu acho que a Covid, né, acelerou, né, o processo. Mas espero que a vovó tá bem, está tranquila, tá firme e forte lá no reino dos céus, como é no mundo dos espíritos. E eu sempre tô apontando para cima, né? O mundo dos espíritos é aqui, é ali, em todo lugar. Eu queria pensar assim, a reflexão, né, de tudo isso que a gente passou. Porque de qualquer forma é uma dificuldade, né? Foi um desafio, foi uma prova, uma expiação, prova e expiação, quase que prova e expiação ao mesmo tempo para todo mundo e para toda a humanidade.
independente de classe, ordem social, independente de qualquer coisa, todo mundo passou por isso. Mas algumas coisas ficaram bem escancaradas, né? Que é a desigualdade social. Que não... Pessoas que tinham acesso, pessoas que podiam ficar em casa tranquilo, ficavam. Pessoas que têm a condição financeira, estava tranquila. E tem pessoas que eram muito ricas, tão ricas, que estavam se isolando numa ilha. Ficava lá na ilha e estava tudo certo. E também teve casos, né, novamente, escândalo, corrupção, esse negócio todo, de casos de uma família, né, comprando vacina para se vacinar primeiro, antes de um monte de gente, né, porque, não sei se vocês se lembram, mas o processo de vacinação aconteceu por idade, né. Primeiro foram os mais idosos, depois foram os adultos de tal ano e tal ano, e até chegar, né, os mais jovens, as crianças. Então, primeiro foram os mais vulneráveis, né, para depois chegando até os mais jovens. Por isso que demorou muito para chegar em mim, porque na época eu tinha o quê? 28, 29 anos, por aí. Caramba, foi muito tempo. E foi uma prova de expiação para todo mundo, certo? Uma coisa que a gente não pode, né, dizer aqui, não pode falar, eu já fiz um vídeo sobre isso, né, que a gente não pode simplesmente dizer, não, a gente passou por isso que a gente merecia, que não sei o que, é isso mesmo, tem que sofrer. Tá errado, né? Não é assim que funciona, né, porque você fez maldade que de repente nessa encarnação você vai receber a mesma maldade na mesma medida. Não é assim que funciona. Depois, claro que a gente vai estudar sobre isso, não se preocupe. Mas eu gosto de uma coisa, que uma das leis, que a gente novamente vai falar mais profundamente sobre isso, mas tem uma das leis, né, que a gente estuda, no livro dos Espíritos, tem lá a terceira parte, né, que é das leis morais. E não é só leis morais, é leis da natureza e leis morais, é uma coisa só. Uma das leis que a gente estuda lá é a lei de destruição. E quando eu aprendi sobre essa lei, faz muito tempo, uma coisa que eu fiquei muito, como é que eu posso dizer, feliz, contente, descobrir que existia. Nossa, então existe essa lei. Eu fiquei muito contente, eu gostei muito dessa lei de destruição. E não é porque eu gosto de destruição, mas porque essa lei me fez entender, né, o porquê da destruição. E aqui um textinho assim, que eu resumindo aqui, a destruição, né, a lei de destruição, a destruição ela existe, que é considerada necessária para os seres passarem, para que os seres possam renascer e se regenerar. O que chamamos de destruição, na verdade, é uma transformação que visa o aperfeiçoamento dos seres. Ou seja, a destruição, a lei de destruição vai trazer para a gente que a destruição não acontece por simplesmente acontecer. A destruição ela é importante, ela é uma etapa importante da natureza em si. Não é à toa que existem vulcões, que o planeta Terra ele passou por esse processo de ebulição no mundo todo. Foi necessário que isso acontecesse. É necessário que a vida na Terra ele passe por esse processo de ebulição, esse processo de destruição, para que possa renascer uma nova vida, uma nova forma de natureza. E eu estou falando, né, dos dinossauros, né? Imagina se ainda existissem dinossauros ali. Talvez nós seres humanos, com essa constituição, a gente não existisse. Né? Talvez existisse de outra forma. Mas só foi possível a existência de nós, seres humanos, né, um bando de macaco pelado, por causa da extinção dos dinossauros, né? Porque senão a gente, os bichinhos lá, os primeiros mamíferos, não iam ramificar para chegar nos primatas, para os primatas chegarem
nos seres humanos. E isso é um processo que faz parte da natureza. E a pandemia não nada mais foi um processo da natureza em si. Né? O vírus, ao contrário do que muitas conspirações falam por aí, não foi produzido por um ser humano em laboratório, um terrorista, um bioterrorista tentando contaminar todo mundo e dizimar milhões de pessoas, porque foram milhões de pessoas que morreram na pandemia. Tá? Vou até pegar aqui um dado aqui do Google. Google não, um site, que é o Coronavírus Brasil. Aqui, cadê incidentes? Eu acho que ele não cobre o mundo todo, só cobre o Brasil. Aqui no Brasil, pelo menos dá pra gente, ele estima bem aqui, que dos casos oficiais, tá? Oficiais, registrados, tá? A gente teve aqui 716.478 óbitos mortos pelo coronavírus, certo? Aqui no Brasil. Nos Estados Unidos foram 1 milhão, mais de 1 milhão. Na China não sei. Mas no mundo todo foram milhões de pessoas que desencarnaram por causa disso. Né? E aqui vale a crítica, né, que o governo, né, da época não tomou as devidas precauções, né, para evitar esse tipo de morte, porque era evitável, mas a gente passou por isso e cabe nós que passamos por isso a ter resiliência do que a gente passou. Porque eu sobrevivi, eu sou um sobrevivente, todos nós somos sobreviventes desse momento. E muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou de lá pra cá. Eu vou tentar dar uma passadinha bem rápida em algumas coisas assim que ficou, né, depois de tudo isso. Saúde mental, né? Saúde mental, porque muita gente, né, surtou, literalmente, por causa desse tanto de ficar muito tempo em casa e tanto de ficar acompanhando notícia atrás de notícia, era notícia ruim atrás de notícia ruim. E isso afeta a nossa mente, né? Então foi um aumento de ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, que continua afetando muita gente, muitos jovens e adultos hoje em dia. Principalmente profissionais de saúde, né, que tiveram cara a cara com tudo isso. Né? Se a gente estava em casa, estava sofrendo, imagina as pessoas que estavam dia e noite, todo santo dia, vendo as pessoas, tendo que tratar as pessoas. Com certeza não foi um processo simples para essas pessoas. De qualquer forma, teve um avanço científico muito bom, a cooperação internacional foi importantíssima para o desenvolvimento da vacina. E a gente vai ter, né, claro, um retrocesso absurdo de tanta gente negando, sendo negacionista da ciência, no sentido de dizer que não precisa, não acredito nessas coisas, vacina não presta e blá blá blá. E acreditando em um monte de baboseira de teoria da conspiração. A gente vai ter um avanço de tudo que é a distância, né? Do EAD, vai ter a telemedicina, né? Muitas pessoas, que isso meio que já existia, mas aqui foi amplificado ainda mais. Na educação e nos trabalhos, a gente vai ter um home office. Muitas empresas hoje que adotaram home office na pandemia continuam com home office hoje ou estão fazendo híbrido. Apesar de que algumas empresas estão tentando acabar com esse negócio de home office. E teve uma grande mudança de hábitos pelas pessoas, né? Tanto de como ela lida com a tecnologia, porque muitas pessoas passaram muito tempo em casa, passaram muito tempo em contato com muita coisa da internet, né, da televisão, da Netflix, né, bombou, de jogos que as pessoas estavam jogando, de videogame mesmo, muita
foi um boom muito grande de todos os entretenimento caseiro, né? Doméstico, entretenimento doméstico, assistir televisão, jogar, um bocado de coisa. E uma das coisas, né, que eu já falei aqui um pouquinho, mas que a desigualdade social foi esse negócio que não tinha como esconder, sabe? Não teve como esconder. Foi perceptível, e se teve alguém que não viu, não vi nada demais, tá tudo certo, tá ignorando a realidade, porque muita coisa aconteceu, principalmente a Covid afetou muitas pessoas que estavam vivendo nas comunidades, nas favelas, principalmente vai ter como chama, uma questão racial muito presente, porque muitas pessoas, né, que vivem na comunidade são pessoas pretas, pessoas negras que foram muito afetadas, certo? Então, uma questão, se a pessoa era rica, tinha lá a sua mansão, estava lá super de boa, e ainda tinha mansões que mantinham a sua empregada, que não pode mais esse nome, que mantinham o seu trabalho, trabalhando na casa, e elas, pessoas ricas, não, você vai continuar trabalhando todo santo dia, blá, 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 e vai ficar comprando, vai vir para cá e tal, tudo. Quem vai se arriscar é essa pessoa, né? Enquanto a família rica ficava em casa, parada, sem fazer nada. E isso, né, vai afetar muito, né, as famílias das comunidades e tudo mais. E, enfim, muita coisa ficou escancarada, muitas coisas boas aconteceram no sentido de desenvolvimento, das pessoas perceberem. E a gente tem que aprender com isso, com todo esse processo, e a gente não esquecer que tudo isso aconteceu. E a gente sempre se lembrar, né, que a gente está aqui com resiliência, muita resiliência para a gente estar aqui agora. Certo? Então eu acho que vale a pena, acho que é isso. Eu queria trazer essa reflexão, trazer esse tema, essa lembrança de que você é um sobrevivente de uma pandemia e que a gente pode falar mais sobre isso depois, a gente conversa mais com outras pessoas, né? Registra alguns momentos sobre isso. E é isso. Muito obrigado, pessoas. Esse foi o tema de hoje, a discussão de hoje, a conversa de hoje. Eu espero que você tenha gostado, né? Conte aí, conte o seu caso, o que aconteceu com você, o que passou, algum caos que aconteceu com você durante a pandemia de Covid-19, né, de 2020 até 2023. Muita coisa aconteceu, né? Então, bota aí. E sábado que vem, se der tudo certo, é claro, vai dar certo. A gente vai dar continuidade ao estudo de história do espiritismo. A gente vai estudar na África. Vamos para a África, vamos para o berço da humanidade, o verdadeiro berço da humanidade. Vamos estudar, vamos fazer processo histórico, geografia, religião e tudo mais. Então, é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito, compartilha com todo mundo, com seus amigos, com o grupo da família, com o grupo do centro, da igreja e tudo mais. E uma coisa importante, se inscrever, ative o sininho para você receber mais notificações. Quarta-feira que vem, se der tudo certo, tem centro, né, live normal do centro. E mais uma coisa importante, é isso aí. Muito obrigado pela sua atenção, por ser essa pessoa maravilhosa.